Ciao, Iti! Hoje eu não vou ensinar nem regras de gramática, nem vocabulário. Na aula de hoje, eu vou ensinar uma técnica para você colocar em prática todos os dias. Eu acho até que a gente podia criar um desafio sobre isso. A técnica é bem simples. É para vocês aprenderem italiano com música. Essa técnica foi desenvolvida na Itália em 2004 pela maestra Mariana Tupã, eu mesma. Eu coloquei em prática essa técnica, eu criei essa técnica porque eu tava morando na Itália e eu não tinha com quem falar italiano mesmo morando na Itália. Porque o pessoal que morava em casa ficava o dia todo trabalhando e eu ficava sozinha. Então eu vou contar pra vocês o que eu fazia nessa época e que me ajudou muito a aprender italiano. E que depois eu apliquei para os meus alunos e eu ajudei eles a aprenderem italiano. Então deixa eu compartilhar meu slide com vocês. Então o que te impede de aprender italiano? É reclamação, memória. As pessoas não conseguem aprender e lembrar depois, todo mundo esquece, é muita coisa, um idioma inteiro para aprender, é muita coisa mesmo. E fica difícil, às vezes, memorizar. E às vezes as pessoas, os alunos, acham que não vão conseguir memorizar e aí já nem começa a estudar. Segundo motivo, não tem mais idade para aprender um idioma. Acham que são velhos demais para isso. Terceiro motivo que impedem os alunos de aprenderem italiano é achar que italiano é difícil, que eles falam rápido, que não dá para entender nada, que vai demorar anos e anos e anos para aprender. O quarto motivo, não vão conseguir falar nunca, porque tem muitos alunos que estudam e não conseguem falar, trava, ou não sabe formar frases, ou não conhece ninguém para praticar, não vai para Itália por enquanto, acha que não vai conseguir falar nunca. Eu não sei qual problema vocês enfrentam. Eu, no caso, enfrentei todos esses problemas quando eu estava estudando inglês, depois italiano. Eu achava que eu não ia aprender, que era muita coisa para minha cabeça, que só criança que aprende um idioma. Então, eu com 22 anos, 20 anos, 15 anos, eu já achava que eu era velha, que só aprendia quando eu era bebê, né? De criança, igual quando a gente aprendeu português. E que eu nunca ia entender o que eles falam, porque eles falam muito rápido. E foi aí, lá na Itália, que eu comecei a ouvir músicas, porque eu não tinha nada para fazer na época. Era um Discman, colocava um CD e ficava ouvindo música. No CD tinha a letra da música. Não sei se vocês lembram. Quem lembra, escreva aqui para mim. Eu acompanhava as letras na capinha do disco. Então eu estava em vantagem, já porque não tinha internet nessa época. E os anos passaram, eu voltei ao Brasil, me tornei professora de italiano. E no meu curso principal, quem já fez, sabe que tem aulas de músicas em todos os módulos. Todo mundo elogiava as aulas de músicas e eles começaram a pedir para eu fazer outros cursos com aulas de música. E eu tenho nem sei quantos cursos que eu fiz que os alunos ficavam me pedindo. Ah, eu quero o curso de música italiana. Ah, curso de música italiana é música de novela. Ah, eu gosto da Laura Pausini. Aí eu fiz um curso da Laura Pausini. Ah, eu gosto da Andrea Bocelli. Fiz um curso do Andrea Bocelli. E foi um sucesso. E aí eu comecei a pesquisar qual os benefícios mesmo que as músicas traziam na nossa vida. Se vocês pesquisarem, eu trouxe alguns aqui, tem infinitos benefícios. Ouvir a música favorita aumenta níveis de dopamina no cérebro, que é o hormônio da felicidade. Neurociência diz que ouvir música reduz a ansiedade em até 65%. Esse estudo de Harvard. A música pode melhorar a memória e o humor. Ouvir música e tocar um instrumento movimenta várias partes do cérebro, pode ajudar no humor e na memória. Eu comecei também a receber vários depoimentos de alunos. Esse daqui é um exemplo. Estou tão entusiasmada com as músicas que só ouço as italianas. De pessoas que estavam mais felizes. De pessoas, alunos que estavam aprendendo italiano mais rápido. E por que a música te faz aprender italiano? As músicas nos fazem relaxar, ajudando a diminuir os níveis de estresse e neutralizando seus efeitos crônicos. Então, se a gente relaxa, a gente consegue aprender melhor, porque não tem aquela preocupação na cabeça, cutucando o tempo todo. Então, a gente
cria espaço para poder aprender mais. Quem canta e dança consegue aumentar em até 60% o sistema imunológico. E se você está saudável, você consegue estudar. Aumenta o QI e a capacidade de se comunicar. Então, aqui já não tem nem o que falar, né? Você aumenta a sua inteligência cantando e a capacidade de se comunicar, que é o que você quer falar, aqui precisa de mais nada para estudar, para te convencer a estudar italiano com músicas. Se você não conhece ninguém para praticar, como eu não conhecia ninguém na Itália para praticar, você nem pode ir para a Itália fazer intercâmbio, então você vai cantar as músicas italianas. Você vai fingir que você está falando com alguém enquanto você canta. Na verdade, é o mesmo movimento. Ao invés desse tom de fala que a gente usa para conversar, você vai ter um tom de música. Mas praticamente seu corpo vai estar fazendo a mesma coisa. Vai estar colocando a voz para fora em italiano, que é o que você quer, né? Falar italiano. Diminui o estresse, auxilia na cura da depressão, melhora a qualidade do sono, ajuda a se alimentar e exercitar melhor. Então, se você está menos estressado, não está se sentindo depressivo, porque às vezes a gente pode não ter depressão mesmo, mas pode ter momentos que tá, né, de desânimo. Se você está animado, aí você tem mais motivação para estudar. Se está dormindo bem, dormir bem ajuda a melhorar a nossa memória. E se está se alimentando e exercitando bem, então você está trazendo oxigênio para o seu cérebro. E isso faz também liberar espaços para você poder aprender, libera espaço na sua memória. Eu não sei explicar cientificamente como acontece isso, mas eu estou explicando do método Mariana, no método PSI, que eu estou falando oxigênio, cérebro, não é exatamente assim, mas é praticamente assim. Ele ouve músicas, quando você se sente melhor, você limpa uma parte do seu cérebro que podia estar lá te consumindo com outros pensamentos, e aí você tem espaço para poder armazenar as informações na sua memória. E o maior benefício de todos, estudar italiano com músicas, faz nosso cérebro criar novas conexões neurais. Para que a gente cria novas conexões neurais, né? Que serve as conexões neurais? Para formar memória. Quando a gente aprende dois neurônios, né? Basicamente, uma conexão neural, são dois neurônios que se juntam. E aí, nessa junção dos neurônios, é onde a informação fica guardada, a sua memória fica armazenada. Antigamente, os médicos, cientistas, as pessoas acreditavam que os neurônios morriam e por isso que as pessoas iam ficando sem memória. Mas hoje em dia já é provado, não sou eu que estou falando, podem pesquisar, já é comprovado há muitos anos que nós conseguimos, lógico, os neurônios morrem, mas a gente consegue criar outros neurônios quando a gente aprende alguma informação. Então, quem faz esse treino de estudar italiano, aprender um instrumento, quem está sempre aprendendo alguma coisa, está criando conexões neurais, memórias, e aí pode evitar, afastar, retardar o aparecimento de Alzheimer e outras demências. Antigamente, acreditava que a memória, né, que os neurônios morriam e a memória ia acabando, porque as pessoas não tinham tanto estímulo, não tinham tanta condição de aprender como a gente tem hoje, né? Na época da minha avó, há tantos 100 anos atrás, 50 anos atrás, ela não tinha condição de aprender vários idiomas, não tinha condição de aprender um instrumento, morava na roça. Então, por isso que a memória das pessoas iam acabando. Mas hoje em dia não, com a internet, com os cursos online, com música em todos os lugares, nas plataformas, no YouTube, no Spotify. Então não tem como a gente ficar, né, ter desculpa, não vou aprender, minha memória tá ruim, não vou fazer nada para melhorar minha memória. Hoje a gente tem todas as condições
gratuitas, pagas. A gente tem toda a condição de aprender alguma coisa nova. Então, eu aconselho, assim, vocês do fundo do coração, fazer o que eu fiz quando eu morava na Itália, que era ouvir músicas todos os dias. Então, eu usei essas 3 técnicas que eu vou ensinar para vocês. Eu usei isso. E assim, meu italiano foi do nada, que eu não falava nada. Em 3 meses eu já estava falando italiano. Então, primeiro, ouça as músicas e acompanhe com a letra. Preste atenção nas palavras. Se você entendeu o sentido da música, quantas palavras você percebeu que são parecidas com o português? Quais palavras que você nem tem ideia do significado? Você vai pegar a música, vai ouvir, vai falar, quanto que eu entendi dessa música? 5%, 10%, 20%, 80%? Aí o que você vai fazer? Vai ler a letra da música. Pega a letra da música e você vai ouvir a música e prestar atenção na letra. Você vai pegar as frases, as palavras que você achou parecido com o português. Tá tudo bem entender. Agora, as palavras que você não tem nem ideia do que significa, você pode ler de novo e tentar entender o significado no sentido da música. Se a música fala de amor, às vezes alguma palavra que você nem imagina o que é, tem alguma coisa de amor, algum elogio, porque a música é de amor. Se a música fala sobre viagem, é aquela palavra meio esquisita, mas você fala, tá falando sobre viagem, então eu acho que é esse o significado da palavra. Vai tentando associar e descobrir o significado da palavra, sem olhar o significado, sem traduzir no começo. Não, nem pensa em traduzir a música e pegar, porque na internet tem, né? A música em italiano e já aperta e já sai a tradução. Nem chega perto da tradução, hein? Esse exercício é sem tradução da música, só em italiano. Aí, se você quiser potencializar o seu exercício, deixar ele muito melhor e treinar a escrita, que muita gente tem dificuldade na hora de escrever, é porque não escreve. A pessoa fala assim, eu não sei escrever em italiano. Mas você já escreveu em italiano? Nunca, porque hoje em dia a gente escreve muito pouco. Então, e também escrever, copiar, é uma outra maneira de você memorizar. Você está ativando mais conexões neurais, está criando mais neurônios se você pratica a escrita. Então, você copia a letra da música, se você tiver tempo. E aí você escreva as palavras que você não conhece. Nesse exercício, você já fez três passos. Você pega a letra aí você escreve as palavras que você não conheceu, você vai ver que são poucas palavras. Porque ali você já foi lendo, já foi ouvindo a música, copiando, você foi entendendo o significado das palavras. O pouquinho que sobrar, você procura no dicionário online. Eu deixei esse dicionário aqui, dicionari.corriere.it. Na minha opinião, o melhor dicionário que tem italiano. Eu só uso esse, porque ele explica o significado da palavra, como, né, qualquer dicionário. E também tem o dicionário do contrário. Nesse mesmo dicionário, você aperta ali sinônimos, tem um botãozinho embaixo, sinônimos. E ele vai te dar palavras que são sinônimos dessa palavra que você está procurando. E, assim, 80% das vezes, da palavra, quando você procura uma palavra em italiano, e sempre tem uma palavra que é ou igual ao português, ou é muito parecida, e você vai memorizar fazendo associação. Não é tradução, entendeu? Você está aprendendo uma palavra em italiano, mas que parece português. Então, você não vai traduzir nunca. Dá trabalho, né? É mais fácil traduzir, mas dessa maneira você vai aprender e nunca mais vai esquecer. E depois, número 2 de novo. Cante a música. Na verdade, esse aqui é o número 3. Cante a música. Leia a letra da música e ouça várias vezes até memorizar a canção. Música é muito fácil memorizar, né? Quando você tiver aprendido a música, esse é um passo importante. Quando você tiver aprendido uma música, aí você passa para a próxima música. E tente formar frases com as frases e vocabulário que aprendeu com a música. Às vezes a frase fala uma música,
Às vezes a música fala uma frase que, se você substituir uma palavra, você já consegue falar uma outra frase completamente diferente e consegue usar essa frase na conversa. Então, tente fazer esse exercício de mudar uma palavrinha ou outra da frase da música, que você vai ver que funciona. E por que você nunca mais vai esquecer o que você aprendeu? As músicas. Porque quando a gente aprende uma música, a gente nunca mais esquece. E por dias, essa música fica na nossa cabeça e a gente fica cantando essa música sem parar. Então, é um exercício que vocês vão fazer que vai agir sozinho na cabeça de vocês. Ele vai ficar estudando sozinho. Porque a música tá lá, ó, cantando sozinha na sua cabeça, sem você perceber. E você tá estudando sem perceber, sem ter que parar para estudar. Então, olha como é forte, é importante aprender com música. Se você aprender uma música por dia, em 2 meses, você aprendeu 60 músicas. Olha o tamanho do vocabulário. Vamos pensar que cada música, uma música pequena, tem 10 frases. Uma música grande, eu já contei. Uma música mais ou menos da Laura Pausini, que são músicas maiores, tem até 300 palavras. Então, num curso meu de músicas, o curso tinha 16 músicas. Nesse curso tinha 1.500 palavras, palavras diferentes, 1.500. Fora as palavras, né, verbo que conjuga e a mesma palavra de maneiras diferentes, você vê. Mas tinha 1.500 palavras diferentes em 16 músicas. Então, imagina, você aprender sozinho, porque a música fica lá cantando sozinha na sua cabeça, e sem contar que é muito divertido. Então, gente, coloque em prática essa lição hoje mesmo. E eu desafio vocês a fazerem esse exercício durante 2 meses. Tá bem? E se você fizer, vem aqui para me contar. Escreva aqui nos comentários. Vem me contar depois de uma semana, se você fizer isso, para você ver a evolução que você vai ter estudando com italiano com música. Va bene? Allora un bacione, ci vediamo presto. Ciao!